Oi, gente, tudo bem? Na nossa aula de hoje da matéria de clínica psicanalítica, nós iniciaremos os conteúdos do segundo bimestre. E para iniciar os conteúdos do segundo bimestre, nós vamos comentar sobre algumas questões que são abordadas neste livro, que é a nossa leitura principal da matéria de clínica psicanalítica, é a leitura recomendada que a gente vem comentando desde as primeiras aulas, é uma leitura bem interessante para a gente acompanhar os diferentes aspectos do processo psicoterapêutico, os diferentes aspectos da clínica. Então, o nome do nosso livro recomendado, da nossa leitura principal, é Cartas a um Jovem Terapeuta, reflexões para psicoterapeutas, aspirantes e curiosos. O autor é o Contardo Caligares, um psicanalista brilhante, que traz muitas inspirações e enriquece muito o nosso aprendizado da psicanálise neste livro, em outros livros, em outros materiais que ele produziu. O Contardo, infelizmente, no dia 30 de abril, nós tivemos a notícia da morte dele e desde então eu venho pensando o quanto nós ainda leremos muito o que o Contardo escreveu, nós ainda teremos bastante contato com como o Contardo tinha essa paixão por transmitir a psicanálise, e é muito triste saber que alguém que escrevia, se expressava e registrava sobre a psicologia e a psicanálise com tanta paixão não está mais entre nós, ao mesmo tempo que é com muita gratidão e muita alegria que a gente pensa em toda a obra que ele deixou, em todos os escritos, os registros, as reflexões que ele provoca, com o que ele construiu na obra dele. Então, uma forma de despedida é a gente também conversar sobre a psicanálise a partir do que Contardo nos trouxe, a partir do que Contardo escreveu, a partir do que o Contardo Caligares transmitiu. Desde 99 ele tinha uma coluna no jornal Folha de São Paulo, então além dos livros ele também escrevia semanalmente sobre as mais diversas questões da vida humana. Então, eu enquanto psicóloga, psicanalista e professora de psicanálise, ainda é difícil imaginar que vai chegar às quintas-feiras e não terá um texto novo do Contardo para a gente ler, não terão reflexões novas para inspirar, para motivar, para enriquecer o nosso olhar sobre as diferentes experiências coletivas, pessoais, subjetivas, mas ao mesmo tempo que bom que nós temos todo esse repertório, que ao longo do nosso curso várias vezes nós voltaremos aos textos do Contardo. Que bom que o Contardo fez essa escolha, né? Ele nasceu na Itália e fez essa escolha de morar aqui no Brasil. Ele estava no início, na fundação da Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Ele escreveu um livro sobre a experiência de viver aqui, de morar aqui, a experiência de ser brasileiro, de sermos brasileiros e brasileiras. Enfim, né, eu vou acabar me atrapalhando mesmo com as palavras se eu tentar expressar assim, brevemente o tamanho da minha admiração e o tamanho do meu carinho por, na minha formação, ter sido apresentada a um autor tão brilhante, tão expressivo,
tão cuidadoso em transmitir a psicanálise de uma forma estimulante, provocadora, para a gente refletir, de um autor tão inspirador, né? Realmente vem muitas emoções ao falar sobre toda a minha admiração por ele, o quanto ele tem esse papel tão significativo na minha formação. E desde que eu comecei a dar essa matéria sobre clínica psicanalítica no IMES, este livro é a leitura principal que eu recomendo. Então, nesta aula, vamos falar um pouquinho sobre o que ele traz da experiência de ser psicoterapeuta, de atuar na psicologia clínica, neste livro de cartas, né, em que ele vai escrevendo num formato de cartas, respondendo questões que são trazidas por meio de cartas. Antes da gente entrar então nas questões do próprio livro, deixa eu contar um pouco da trajetória do Contardo para vocês. Ele nasceu em Milão, na Itália, e a formação dele envolve conteúdos, porque não seria uma formação na época em que o Contardo cursou a graduação, né, e ainda hoje em muitos países, você não vai lá e escolhe uma área específica e segue um programa definido. Você pode combinar algumas aulas, matérias, conteúdos, estudos. E o Contardo, nessa combinação da formação inicial dele, nessa combinação da graduação, o Contardo escolheu assuntos relacionados a letras, filosofia, ciências sociais, teoria literária. Então, a trajetória de formação dele tem bastante a ver com questões filosóficas, questões sociais e políticas e questões da literatura. Enquanto ele fazia doutorado em semiologia, em Paris, foi quando ele começa os atendimentos em psicanálise. Ele começa a história dele com a psicanálise, no caso, como paciente. Ele conta que ele estava sofrendo de uma gastrite muito forte e nenhum tratamento assim do estômago especificamente, nenhum tratamento mais voltado para a saúde física estava dando um resultado, e essa dor de estômago, essa gastrite estava sendo algo que estava imobilizando a vida dele, prejudicando muito o dia a dia dele, a qualidade de vida dele. E aí ele conta sobre isso, né, sobre o início da trajetória dele na psicanálise enquanto paciente, para falar dessa motivação para procurar atendimentos em psicanálise, né? Essa motivação de ter um sofrimento ali, um sofrimento incomodando, atrapalhando, prejudicando. E a psicanálise nos leva a interrogar que fatores que são nossos, que são pessoais, íntimos, subjetivos, têm a ver com aquele problema que estamos passando. No caso do Contardo, essa gastrite, né, levou a interrogar o fundo emocional do que ele estava sofrendo, e foi assim que ele inicia na psicanálise como paciente, né? E ele já estava numa trajetória na universidade, numa trajetória acadêmica, estava no doutorado em outra área, chega a prestar concurso para dar aula nessa área, é aprovado, é convidado, eu não me lembro exatamente se foi um concurso ou se ele foi convidado para ser professor. Só que os atendimentos na psicanálise vão de alguma forma envolvendo, encantando, transformando o Contardo de tal forma que ele decide então mergulhar nessa escolha de estudar mais, de se aprofundar em psicanálise, de fazer a formação em psicanálise e se tornar psicanalista. Então foi em 1975 que ele se tornou membro da escola freudiana. Ele chegou a assistir os seminários de Jacques Lacan, né? Então ele conta também dessa experiência de ter participado de seminários e discussões teóricas e aprendizados na psicanálise lacaniana. E a primeira vez que ele veio no Brasil foi em 86, com o lançamento do livro Hipóteses sobre
O Fantasma. É um livro teórico em psicanálise, né? O fantasma, ele é um conceito que remete à fantasia, à posição da pessoa na fantasia, a uma cena fantasiada. Então, o Contardo, ele vem para o Brasil para falar do lançamento do livro Hipóteses sobre o Fantasma. Então aqui a gente vê um pouquinho como foi o início dele na psicanálise, né? Ele se considerava um grande viajante, então ele morou, passou, deu palestras, foi professor convidado em diferentes países, e quando ele conhece o Brasil é em 1986. Aí ele começa a vir com mais frequência, convidado para dar palestras, convidado para fazer a divulgação da teoria psicanalítica, e começa a clinicar aqui no Brasil, né? Ele começa a ter um consultório aqui no Brasil e fazer seminários regulares, né? Trazer discussões em grupos de formação com uma regularidade. Ele atendia os pacientes de uma forma concentrada, então, por exemplo, uma semana no mês ele vinha, atendia os pacientes de segunda a sexta, no mês seguinte a mesma coisa. Então, ele ia viajando, morando em diferentes países. Ele participa na fundação da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, que é uma associação com uma trajetória histórica aqui no Brasil muito interessante. Eles têm um periódico, se vocês quiserem conhecer, entrar lá no site da APOA, conhecer as publicações, conhecer como são ricas as discussões sobre psicanálise que acontecem por lá, né? Então ele participa na fundação da APOA. Em 89 ele se casa aqui no Brasil e vem morar em Porto Alegre com a sua esposa, com quem ele se casa em 89. Em 99 ele se torna colunista do jornal Folha de São Paulo. Foram mais de 1000 crônicas publicadas. Então imagina alguém escrevendo semanalmente, né? Existe um texto que está na introdução do livro Terra de Ninguém, em que o Contardo conta deste convite para ser cronista, e que sempre fascinou para ele pessoas que olhavam para o cotidiano, olhavam para as experiências cotidianas, encontrando algo extraordinário no que é ordinário, encontrando algum tipo de encanto, de tesouro no que é comum. E ele falava assim: nossa, mas será que eu consigo fazer esse movimento? Será que eu consigo trazer algo interessante semanalmente? E aí ele conta que a partir do momento em que ele topa, que ele aceita ser colunista, a cada semana alguma coisa precisaria ser interessante o suficiente a ponto dele registrar, a ponto dele escrever um filme, uma peça de teatro, um livro, uma conversa com algum amigo ou amiga, né? Alguma questão da atualidade. E aí ele diz o quanto esse movimento de fazer crônica foi estimulante para ele ver o que é interessante no cotidiano, o que é extraordinário no comum, no ordinário. E ele diz então que ele hoje, quando ele escreve esse texto, né, a grande paixão de ser cronista, uma grande motivação para ser cronista é incentivar as pessoas que também se tornem atentas e sensíveis ao dia a dia, ao que há de interessante, de estimulante, de encantador no dia a dia. Então, o Contardo Caligares, ele é um psicanalista que convida bastante a gente a pensar sobre as nossas experiências concretas, sobre as nossas experiências cotidianas, né? O Contardo, ele é bastante sensível, né? Na obra dele, ele trouxe essa questão da gente olhar para as vidas vividas. E como as nossas vidas vividas têm muito a ver com como elas são contadas, as nossas formas de narrar as nossas vidas. A própria clínica tem muito a ver com isso. O modo como cada pessoa vive vai ter efeitos no modo como cada pessoa
conta, narra, relata sobre sua vida. Então, um grande interesse do Contardo por narrativas, pelas histórias, pelas ficções. O Contardo também ele participou numa produção de uma peça de teatro, de um seriado chamado Psi, que ele é transmitido pela HBO, publicou 13 livros, tanto reunindo as crônicas, falando de psicanálise, quanto de ficção. Ele tem 2 livros de ficção, O Conto do Amor e A Mulher de Vermelho e Branco, vários livros sobre várias questões da experiência humana. Ele é realmente um autor que enriquece a nossa forma de pensar sobre a experiência humana, e a série Psi também recomendo. Quem gosta de seriado, é uma série que nos faz nos atentarmos à complexidade e às surpresas, ao dinamismo das experiências concretas e cotidianas e a relação com a psicanálise, certo? Esse é um pouquinho da história do Contardo. Conversando com vocês sobre as nossas aulas, a gente pensou num novo formato de fazer vídeos um pouco mais longos, certo? E que eu falaria quando a gente está mudando de conteúdo, para quem quiser dar uma pausa, anotar, para quem quiser demarcar assim, né, fazer um tracinho de que a gente entra num novo assunto. Então estamos entrando aqui num novo assunto, que é como que no livro Cartas a um Jovem Terapeuta, o Contardo fala desta questão aqui. Que características são importantes para alguém que deseja ser terapeuta? Então, se vocês se imaginam como terapeuta, se vocês têm esse desejo da prática clínica, né, o Contardo ele vai trazer essa discussão sobre que características são importantes. A primeira característica que o Contardo Caligares comenta é um gosto pronunciado pela palavra e um carinho espontâneo pelas pessoas, por diferentes que sejam de você. Né? Nas nossas aulas anteriores do primeiro bimestre, nós falamos como os eixos de um tratamento em psicoterapia, os eixos de um processo psicoterápico são as palavras e a relação que é tecida a partir delas. E esses também são os eixos para a escolha de ser terapeuta. Afinal de contas, o nosso principal recurso de trabalho, como que o processo psicoterapêutico vai acontecer? E como que as transformações na psicoterapia vão acontecer? O nosso principal recurso é a palavra. Como as pessoas expressam com palavras o que elas sentem, o que elas vivem, o que elas sofrem, e como é a partir da palavra que mudanças podem acontecer, que melhoras podem acontecer, que uma ressignificação, um outro modo de olhar a vida pode acontecer. Como eu estava dizendo para vocês, né, o Contardo Caligares, com toda essa paixão pelas ficções, pelas histórias, pelas narrativas, ele nos diz como conhecer os modos de viver de uma pessoa, né, conhecer essa singularidade no modo de viver de uma pessoa, tem a ver também com conhecer a singularidade no modo de contar. Cada pessoa tem o seu estilo, né? O estilo da vida, ele diferencia, ele fala tem o estilo de vida e tem o estilo da vida, o estilo de viver, o estilo de passar pelas experiências vividas e de narrá-las, de contar sobre elas. E na clínica é disso que a gente se aproxima, como se cada pessoa tivesse um idioma, uma nova forma de contar sobre o mundo, uma nova forma de contar sobre a vida. Então, a forma como a vida é vivida tem muito a ver com a forma como a vida é contada. E é com isso que a gente trabalha num processo psicoterápico, como a vida é contada.
Além da palavra, aqui na primeira ponderação do que é desejável para quem deseja ser terapeuta, também está o carinho espontâneo pelas pessoas, né? A gente vai trabalhar com relações e nessas relações as pessoas têm suas diferenças, elas são muito diferentes e essa diversidade dos modos de ser da pessoa também é algo muito presente na clínica. No livro Cartas a um Jovem Terapeuta, o Contardo conta lá do início, quando ele estava pensando em ser terapeuta, que ele, num serviço de saúde mental, ele se aproxima de uma criança e essa criança ela não fala, ela não conversa com as palavras, mas ele se aproximando e buscando se comunicar com ela, a criança começa a lambê-lo, né? Ela pega a língua e lambe, né? E ele diz assim, olha, como isso é expressivo do nosso trabalho com a psicologia, do nosso trabalho como terapeutas. Encontrar a forma daquela pessoa de se comunicar, encontrar a língua que é específica de cada pessoa. E no caso, a forma daquela criança de se comunicar era lambendo, né? E ele fala, olha, se de alguma forma te causar um estranhamento, incômodo, parecer um impedimento, então o processo de terapia talvez não seja um trabalho para você, porque cada pessoa vai ter o seu jeito de se expressar e podem ter jeitos realmente que surpreendem, que geram estranhamento, que geram desconforto, mas isso faz parte do nosso processo como terapeutas de nos aproximarmos e buscarmos compreender como que é a forma de se expressar, de se comunicar de cada pessoa, ok? O que mais que o Contardo nos traz? Então, o primeiro elemento que ele diz que quem deseja ser terapeuta é desejável que manifeste um gosto pronunciado pela palavra e um carinho espontâneo pelas pessoas, por diferentes que sejam de você. Então, ele coloca uma extrema curiosidade pela variedade da experiência humana, com o mínimo possível de preconceito. Enquanto psicólogas e psicólogos, quando nós escolhemos a clínica, nós estaremos diante desta variedade da experiência humana. Vocês se lembram do texto do Freud que nós lemos na aula anterior, do início do tratamento, em que ele fala sobre a multiplicidade das constelações psíquicas? Pois é, aqui o Contardo também diz que quando a gente escolhe ser terapeuta, né, essa curiosidade pela variedade da experiência humana é algo que nos fascina, que nos encanta, que nos motiva. Quando ele diz o mínimo possível de preconceito, vocês poderiam se perguntar, né, mas não é melhor que eu não tenha preconceito? Que eu não tenha preconceito nenhum? Pois é, existe essa ilusão, como se em algum momento da nossa vida a gente não tivesse preconceito. Né? O preconceito é um conceito formado previamente, é um preconceito, são imagens que a gente forma e essas imagens podem ser estereotipadas, geralmente são distorcidas, porque não há como a gente conhecer alguém e não há como a gente conhecer uma experiência antes de vivê-la. Então, preconceitos nós temos e nós vivemos em uma cultura preconceituosa. Nós vivemos em uma cultura que preconceitos como machismo, como racismo, como a homofobia, a transfobia, são preconceitos que estão na nossa cultura. É como se nós fôssemos peixes nadando nessa cultura e falar eu não tenho preconceito é falar eu sou um peixe que não precisa de água, que não existe na água. Então é importante a gente reconhecer que nós vivemos sim em uma cultura preconceituosa
E por viver em uma cultura preconceituosa, esses preconceitos eles estão impregnados na nossa forma de ver o mundo. Para a gente lidar com esses preconceitos e para a gente poder agir como profissionais de uma forma diferente e não preconceituosa, é importante que a gente admita, que a gente reconheça que esses preconceitos existem. Então, a melhor forma de lidar com os preconceitos não é negando, falando, eu não tenho preconceito nenhum, eu tenho a cabeça super aberta, eu sou essa pessoa zero preconceitos. Isso não existe, né? Reconhecer o processo de formação das nossas concepções, reconhecer como a cultura que a gente vive, as relações culturais que a gente vive participam nas nossas concepções, é reconhecer e admitir a presença de preconceitos. E a partir desse reconhecimento, eu tenho preconceitos, trabalhar para que esses preconceitos não interfiram, não prejudiquem a minha escuta, não interfiram, não prejudiquem a minha atuação nessa busca por me aproximar e por compreender a extrema variedade da experiência humana, certo? Então, se não é possível não ter preconceitos, o que é importante? Eu reconhecer quais são meus preconceitos, buscar mudá-los, buscar lidar com eles para que eu possa, na minha atuação profissional, ter o mínimo possível de preconceito. Então, aqui tá mais alguns elementos do que o Contardo considera desejável para quem deseja ser terapeuta: a extrema curiosidade pela variedade da experiência humana e o mínimo possível de preconceito. Quando a gente fala de preconceito, a gente pode pensar assim em questões de certo e errado, bom e mal, nos valores. E aí a gente entra em um outro campo, que é o campo das crenças, do que cada pessoa acredita. O Contardo nos diz assim: você pode ter crenças e convicções. Aliás, é ótimo que as tenha. Mas se essas convicções acarretam aprovação ou desaprovação morais pré-concebidas das condutas humanas, sua chance de ser um bom terapeuta é muito reduzida, para não dizer nula. Então, olha só o que o Contardo está nos dizendo. A questão não é que eu tenha as minhas crenças. A questão não é que eu tenha as minhas convicções. A questão é se eu vou ouvir alguém e antes mesmo de ouvir a história daquela pessoa, a perspectiva daquela pessoa, a experiência daquela pessoa, eu já penso, isso é errado. Isso não pode. Isso é mal. Ou, isso é lindo. Que bom que a pessoa é assim. É assim que é o certo. Então, gente, se a gente escuta e antes mesmo da pessoa contar pra gente como é pra ela, como que ela está vivendo, como é a forma dela de viver, a gente já tem o nosso julgamento. Isso é bom, isso é certo, isso é ruim, isso é errado. Não dá para partir numa escuta terapêutica dessa forma, né? A gente pode dar um exemplo assim que eu costumo sempre conversar com vocês, né? Eu que estou presente quando vocês começam a atender nos estágios. Vamos imaginar que uma pessoa chega em um primeiro atendimento falando sobre amor, né? E eu tenho uma visão idealizada, romântica, que o amor é maravilhoso e a vida faz sentido. Ou eu tenho uma visão frustrada, pessimista, me magoei muito e eu acho que o amor tem muito a ver com engano, tem muito a ver com ilusão. E aí? Né? O amor é romântico, é fonte de felicidade? Ou o amor é ilusão, é fonte de frustração?
Nada disso, gente, né? O que eu construo, né? Eu dei esses 2 exemplos, mas cada pessoa tem o seu jeito de pensar sobre o amor, cada pessoa tem o seu repertório. É como se a palavra amor fosse uma palavra totalmente diferente para cada pessoa que a diz e que a vive, até mesmo em diferentes momentos. Eu posso ter diferentes experiências e diferentes significados para a palavra amor. Então, quando uma pessoa começa a me contar, né, eu vim aqui porque eu tô pensando em me casar, eu vim aqui porque eu tô pensando em me separar, eu vim aqui porque eu tô há muitos anos no casamento e tá difícil. Eu não sei absolutamente nada sobre amor, sobre casamento, sobre separação a partir dos meus valores. Eu preciso ouvir a partir da perspectiva daquela pessoa, né? Tô dando o exemplo de amor, mas pode ser sobre muitas coisas, né? Pode ser sobre felicidade, sobre sucesso, sobre sexo, sobre identidade. Cada pessoa vai ter a sua forma de viver a partir dos seus parâmetros e suas perspectivas. E se eu venho com os meus valores como um filtro, não serei uma boa profissional na clínica, certo? O que mais que o Contado nos traz? Eu explico melhor, ele nos diz. Você pode ser religioso, acreditar em Deus, numa revelação e mesmo numa ordem no mundo, né? Essas são as suas crenças, as suas convicções. Então não é que para ser terapeuta a gente não vai ter os nossos referenciais. É que a gente vai entender que os nossos referenciais têm a ver com a nossa história, com o nosso percurso. E o Contardo continua. No entanto, se essa fé comportar para você uma noção do bem e do mal, que lhe permite saber de antemão quais condutas humanas são louváveis e quais condenáveis, por favor, abstenha-se. O seu trabalho de psicoterapeuta será desastroso. Então, o Contardo ele é bem categórico aqui. E ele convida a gente a pensar, olha, pensando nas minhas referências de mundo, nas minhas crenças, convicções e valores. Eu tenho uma medida, um filtro de que, não, até aqui eu concordo, até aqui para mim não dá, eu reprovo, tá errado, eu condeno. Eu tenho. É assim que as minhas crenças atuam na minha forma de ver o mundo? Se é assim que as minhas crenças atuam, fazendo com que eu considere que um conjunto de sentimentos, desejos e experiências humanas é necessariamente negativo e condenável, e o outro conjunto é como tem que ser, como deve ser, assim que é, então a profissão como psicoterapeuta não será uma escolha, no meu caso, que poderá fazer bem e contribuir para outras pessoas. Certo? O que mais o Contardo nos traz? A preocupação moral, ela não é estrangeira ao trabalho psicoterápico, mas para o terapeuta, o bem e o mal de uma vida não se decidem a partir de princípios pré-estabelecidos. Eles se decidem na complexidade da própria vida da qual se trata. Então a gente trabalha sim com questões morais, mas não com questões morais a partir do meu parâmetro, do meu filtro, mas pensando naquela complexidade da vida vivida, como que esses princípios, essas questões se manifestam, né? E o Contardo, né, a gente entra agora num novo aspecto do que é desejável para quem deseja ser terapeuta, que é: será que quem deseja ser terapeuta não tem que ter aquele quê pedagógico para orientar, aconselhar, ensinar? O Contardo ele diz assim: você pergunta, será que não deveríamos acrescentar entre os traços de caráter esperados num terapeuta uma vontade de mexer com a vida dos outros, de ensiná-los, de influenciá-los?
será que como terapeutas a gente vai ter esse aspecto de pedagógico? E ele responde assim: eu admito sem dificuldade que no decorrer de uma terapia ou de uma análise, há momentos em que o terapeuta ou analista é levado a apontar um caminho e mesmo empurrar o paciente na direção que parece mais certa. Nenhuma vergonha nisso. Então nós estamos ali diante de uma história de vida, nos aproximando do modo de viver daquela pessoa, do modo de contar do que ela vive. Vão ter alguns momentos significativos em que alguns caminhos vão se abrir e essa pessoa vai estar lá pensando. De alguma forma, a terapia vai influenciar em como a pessoa vai agir diante desses caminhos. E o Contardo diz assim: como se espera que haja o terapeuta ou analista na hora em que for preciso empurrar esse paciente para frente, ir em direção ao que ele deseja, ir em direção ao que ele busca? O Contardo destaca: a escolha da direção do caminho não deve ser decidida por uma norma, nem mesmo por uma sabedoria. Espera-se que o terapeuta ou analista empurre o paciente na direção de seu desejo. Então não são os meus conceitos de certo e errado, os meus conceitos de bom e mal, os meus conceitos de aprovável e reprovável, nem os meus conceitos do que é felicidade, do que é sucesso, não. É o desejo do paciente. Então, é por isso que uma terapia leva tempo, porque antes de empurrar, é preciso que esse desejo consiga se manifestar. Então, saber ter essa abertura na minha escuta, que o que importa ali é o desejo daquele paciente, daquela paciente, não as minhas preconcepções. Por isso, é bom que o terapeuta ou analista não tenha uma grande paixão pedagógica. Caso contrário, tenderá a empurrar na direção que lhe parece certa, à vista de seus conceitos e preconceitos. Então, o Contardo, ele é bastante enfático e nos leva a pensar como, para nos tornarmos terapeutas, para a escuta terapêutica, é preciso haver essa curiosidade, esse carinho pela diferença, pela diversidade das experiências humanas, pela complexidade das experiências humanas, e que, se os nossos valores atuam como preconceito, isso atrapalha demais. Por isso que é muito importante esse olhar, esse movimento de olhar para si mesmo, reconhecer se aquela visão, aquela perspectiva não é uma forma preconceituosa que impede nossa escuta, prejudica a nossa escuta, atrapalha a nossa abertura diante da perspectiva que é da outra pessoa. Por fim, então, o Contardo diz assim: em suma, muito mais do que a vontade de ensinar os outros e de mexer com suas vidas, é importante, como eu já lhe disse, a aceitação carinhosa da variedade das vidas com todas as suas diferenças. Então, o que é desejável para quem deseja se tornar terapeuta? O Contardo, ele sintetiza aqui: a aceitação carinhosa da variedade das vidas com todas as suas diferenças. E o Contardo realmente foi um exemplo nesse sentido. A vida do Contardo, quando a gente conhece mais sobre ele e tem mais contato com o que ele escreveu, com a obra que ele construiu, é assim, todo um percurso em que ele vai mostrando pra gente de diferentes formas, por diferentes meios, a aceitação carinhosa da variedade das vidas, todas as suas diferenças.